nós vamos demonstrar a execução da escala de coma de Glasgow para um paciente. Aqui nós temos o foco, claro, no paciente politraumatizado. Então nós vamos lembrar que a escala de coma de Glasgow, nós avaliamos a abertura ocular, nós avaliamos a resposta verbal e, por fim, a resposta motora. Quando nós falamos sobre estímulo, quando nós vamos aplicar um estímulo ao paciente, atualmente esse estímulo pode ser realizado de 3 maneiras. Compressão no leito ungueal, uma compressão no trapézio do paciente e uma compressão na região supraorbital, onde está o meu polegar. Esses são os estímulos que podem ser aplicados. Para a avaliação da resposta ocular do paciente, temos o paciente que tem uma abertura ocular espontânea e ele recebe uma pontuação 4. Nós temos um paciente que tem uma resposta de abertura ocular ao chamado. Arthur? Esse paciente ele recebe uma pontuação 3. Ele teve uma abertura ao chamado. Tem um paciente que tem uma abertura ocular somente ao estímulo. Então nós fazemos um estímulo, que nesse caso está sendo realizado no trapézio. Abertura ocular somente ao estímulo, uma pontuação 2. E tem o paciente que não tem abertura ocular nem ao estímulo. Aplica-se o estímulo, nesse caso no trapézio, e não existe abertura ocular. Nesse caso é uma pontuação 1. Então, inicialmente, avaliamos o nível de consciência através da resposta da abertura ocular. Quando nós temos um paciente com abertura ocular, como esse paciente, uma abertura ocular espontânea, ele recebe a pontuação 4. Quando nós temos um paciente que tem a abertura ocular somente ao chamado, como nós vamos mostrar agora, Arthur? esse paciente tem uma pontuação 3. Já o paciente que tem o olho fechado e apresenta a abertura ocular somente ao estímulo, como nós veremos agora, e no caso o estímulo está sendo aplicado no trapézio, teremos uma pontuação 2. E no caso de um paciente como esse, que não apresenta abertura ocular nem ao estímulo, mantém os olhos fechados, ele recebe a pontuação 1. Continuando a avaliação do nível de consciência pela escala de coma de Glasgow, nós avaliamos a resposta verbal. Então, o paciente que tem uma resposta verbal adequada, orientada, recebe a nota 5. Qual o seu nome? Meu nome é Arthur. Muito bem. Já o paciente que consegue falar, entretanto, ele tem uma resposta confusa, recebe nota 4. Qual o seu nome? Eu não sei. Já o paciente que ainda consegue falar, entretanto, palavras inapropriadas, que não têm qualquer relação com a comunicação estabelecida, recebe nota 3. Qual o seu nome? Domingo. Já o paciente que não consegue emitir palavras, mas emite sons, ele recebe nota 2. Qual o seu nome? Por fim, o paciente que não tem qualquer resposta verbal, ele recebe nota 1. Qual o seu nome? Ainda avaliando o nível de consciência do paciente através da escala de coma de Glasgow,
lembrando que nós estamos aqui considerando um paciente politraumatizado, nós avaliamos a resposta motora do paciente. Então, o paciente que consegue obedecer a comandos, ele recebe a pontuação 6. Arthur, levanta o braço para mim. Já o paciente que consegue retirar o estímulo aplicado, ele recebe pontuação 5. O paciente que, ao receber esse mesmo estímulo, faz uma flexão, mas uma flexão que nós consideramos como normal, ele recebe a pontuação 4. O paciente que, ao receber esse estímulo que estamos aplicando no trapézio, faz uma flexão que nós classificamos como anormal, antigamente determinada como decorticação e atualmente como flexão anormal, recebe a pontuação 3. Já o paciente que, ao receber esse mesmo estímulo, realiza uma extensão anormal, antigamente conhecida como descerebração, atualmente extensão anormal, recebe a pontuação 2. Por fim, o paciente que, ao receber esse estímulo, não tem nenhuma resposta motora, pontuação 1. Importante lembrar que tanto na flexão anormal quanto na extensão anormal, é esperado que o paciente faça uma extensão dos membros inferiores, como está sendo mostrado. Uma observação em relação ao Glasgow, que é mais aplicável que a resposta motora, né? Nós devemos sempre considerar a melhor resposta motora. Então nós vamos exemplificar uma situação. Arthur, levanta os 2 braços, por favor. Bem, nesse caso, nós vimos que o paciente obedeceu ao comando de levantar braços. Entretanto, ele levantou apenas um. Então, o que nos interessa no Glasgow é avaliar a consciência do paciente, não necessariamente toda a parte motora do corpo do paciente. Então, se o paciente tem uma resposta, por exemplo, pontuação 6 no braço direito e nenhuma movimentação no braço esquerdo, que seria uma pontuação 1, por exemplo, nós consideramos a melhor resposta motora. Chamam a atenção, por exemplo, para pacientes que podem ter paraplegias, nenhum movimento em membros inferiores, ou até nenhum movimento em membros superiores e inferiores. Se ele tiver uma resposta motora adequada com os músculos da face, isso já caracterizaria um nível de consciência pontuação 6, caso essa resposta motora seja obedecendo aos comandos. Então, lembrar de sempre considerar a melhor resposta motora que o paciente apresentar.